Mas que bom, Joslene, que está gostando, que está refletindo bastante, né? É importante a gente refletir, né? Colocar nossa mente para trabalhar por meio de outras perspectivas, porque em certa medida a gente vai se desconstruindo de muitas questões que a gente aprendeu e que é um desafio, né? Porque muitas das coisas que a gente aprendeu dos nossos pais, dos nossos pastores, padres, seja o que for, na escola, enfim, são crenças muito fortes, né? E o nosso cérebro tomou como verdade. Então, aí se desconstruir, se desfazer é um desafio. Mas vamos lá, os colegas vão entrando daqui a pouco. Então, assim, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa aula do nosso seminário, A Psiquiatria das Ciências Ocultas e os Robôs Biológicos, né? Hoje a gente vai dar continuidade falando sobre os condutopatas, né? Que são os psicopatas ou assassinos em série. Mas quem ainda, só para lembrar, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê o seu like, comenta e compartilhe com os amigos. Então vamos lá, hoje o nosso convidado é o Jeffrey Lionel Dahmer, né? Que foi um dos psicopatas também, que está na lista dos mais famosos, né? Psicopatas dos Estados Unidos, né? Que nasceu em Milwaukee, em Wisconsin. Ele nasceu em 21, né, de maio de 1960 e deixou um vasto material para os pesquisadores trabalharem e também deixou, em certa medida, uma marca na mente da sociedade da época em que vivenciou aquele período e a sociedade atual também que estuda e que se debruça sobre essa temática. Então vamos lá. O Jeff Dahmer, quais crimes que ele cometeu, né? Que nessa parte nós estamos trabalhando crimes, sentenças e diagnósticos, né? Ele foi condenado por assassinar 17 homens e garotos, né? Ou adolescentes, entre 1978 a 1991. Então o crime dele foi esse, né? De assassinar, mas não só assassinar, né? Dentre os crimes que a justiça elencou, está estrangulamento, né? Ele não foi só assassinato, ele estrangulou, mutilou e também praticou necrofilia e canibalismo, né? Então, ele foi visto como um monstro, como um psicopata sem coração, sem consciência, e vários são os termos que criaram para ele. Seja bem-vinda, Maisie Olive. Então, o Jeff Dahmer, ele passou despercebido, né, por muito tempo, mas a gente tem, quando a gente olha pelo lado humano, aspecto psicanalítico, histórico, a gente vê todo um contexto que ele vivenciou e que é onde a psicanálise e a psiquiatria vai usar uns argumentos para justificar, em certa medida, na ótica humana, né, psiquiátrica e psicanalítica, ou pelo menos tentar explicar alguns motivos pelos quais aquele ser se comportou daquela forma, né? Mas aqui na psiquiatria das ciências ocultas, os robôs biológicos, a gente já tem uma outra perspectiva, né? Então vamos lá, qual foi a sentença, né? Então vejam só, depois que ele foi condenado, a sentença que ele recebeu foi a pena de morte, né? Como ele
depois que ele foi condenado, ele não podia receber a pena de morte. Por quê? Porque a pena de morte tinha sido abolida desde 1853 em Wisconsin. Então lá a pena de morte não valia. Então, como não existia nesse estado a pena de morte, porque nos Estados Unidos não são todos os estados que têm a pena de morte, né? São alguns. Boa parte deles, a legislação quando é a pena máxima, é prisão perpétua. Então o juiz não teve outra alternativa a não ser sentenciar o Jeff Dahmer com 15 condenações por homicídio, ou seja, foi condenado à prisão perpétua em todos os homicídios. Então ele recebeu 15 prisão perpétua. E então assim, aí ele foi para a penitenciária, né? Foi colocado na solitária por medida de segurança, né? E pela repercussão que o caso teve. Então precisava de alguma forma preservar ele, colocando ele separado de outros presos, né? Mas acontece que em 1993 ele foi remanejado ou transferido para uma outra prisão. E nessa outra prisão ele recebeu um convite para ser transferido para a ala comum, né? O pavilhão onde outras pessoas estavam presas. Então ele foi para o cadeão, na nossa linguagem aqui, né? Ele saiu da solitária e foi para o cadeão. E recebeu uma autorização para trabalhar 2 horas por dia com outros presos, né? Então, mas acontece que alguns presos parece que tinham uma sede no Jeff Dahmer, porque assim, Jeff Dahmer ficou famoso no mundo todo pela sua obra. Só que no cadeão, e por que eu vou falar isso para vocês? Porque vocês sabem que eu fiz uma especialização em psicologia forense no sistema penal, né? Então, quando eu estive no sistema penal, entrevistei alguns psicopatas, e um desses psicopatas, ou serial killers, disse a seguinte frase para mim, eu nunca esqueci. Eles disseram assim, um em especial disse assim para mim, ó, Dr. Eliseu, só existe uma forma da gente ficar mais famoso do que esses serial killers que entram aqui. E eu falei, como é? Assassinando eles. Porque aí, aqui dentro do cadeão, a gente vira o cara, porque a gente assassinou um serial killer famoso. Então, vejam, no dia 28 de novembro de 94, o Dahmer foi trabalhar com 2 presos, né? Que era o Jesse Anderson e o Christopher. E curiosamente, por alguma razão, ele foi trabalhar sem a supervisão dos guardas. Agora a razão é desconhecida, né? Porque não sabemos por que ele estava trabalhando com esses 2 presos. Ele estava lavando ali o banheiro da academia sem a supervisão desses guardas. E aí o certo é que quando o guarda volta, o guarda desapareceu por 20 minutos e depois quando ele volta, o Jeff Dahmer estava caído, com a cabeça sangrando, todo machucado, que o Christopher tinha dado algumas pancadas com uma barra de ferro na cabeça dele, né? Ainda foi levado para o hospital, mas acabou falecendo, né? O Christopher também já tinha sido condenado por homicídio. Então, em certa medida, para ele também era uma forma de se vingar e se tornar famoso, né? Mas ele usou uma desculpa e blá blá blá, enfim. O certo é que ele foi assassinado, né? Então, aí vamos falar um pouquinho do diagnóstico. O que acontece? Quando ele passa por toda uma bateria de exames, né? Psicológicos, psiquiátricos, psicanalistas entrevistaram ele, enfim. E o diagnóstico foi psicopatia. Claro que esse termo psicopatia hoje está em desuso, né? Isso não é mais usado, não é uma nomenclatura utilizada pelos psiquiatras. Ela ainda é utilizada pela psicologia criminal, né? Ou seja, pelos psiquiatras forenses, né? Então, na psicopatia, um dos eixos centrais
do prazer é o controle sobre o outro, né? E a gente percebe que na história do Jeff Dahmer, ele buscava, assim como outros, manter o controle absoluto sobre as suas presas ou sobre as suas vítimas. Agora a gente tem que lembrar uma coisa, que a psicopatia não é uma doença, tá, gente? Você fala, o psicopata é doente. Não, não é uma doença. É uma perturbação mental. A pessoa sofre de uma perturbação mental, de uma inquietude e uma impulsividade que ele não consegue controlar. Que é justamente aquele impulso do id, irresistível, como a gente já falou, que é oriundo da própria genética, aquela informação extrafísica que foi engendrada no gene desse sujeito, da parte biológica, para que ele não consiga ter o controle. Por isso que essa parte do lobo pré-frontal e o sistema límbico não consegue... a parte do lobo pré-frontal aqui na frente, ela é justamente responsável para inibir os nossos comportamentos, nossos impulsos. E o sistema límbico está ligado à socialização e às emoções. E essa é a parte onde tem um defeito, né, nessa ligação. E é onde eles se tornam frios. Então isso é uma questão que eles já trazem isso. E outra coisa interessante é que o Dahmer, quando ele estava dando entrevista para os policiais, ele estava relembrando as suas motivações, porque que eles fotografavam as suas vítimas, né? Então, quando ele assassinava, ele tirava foto, ele registrava as suas vítimas, parte dos esqueletos também. E em 1993, o investigador, né, perguntou para ele por que ele fazia isso. Ele tinha esses registros, ele disse que era uma forma de manter aquelas pessoas ali com ele, no quarto dele, uma forma de lembrar deles, né, para sempre, de ter aquelas pessoas com ele. E ele disse, eu queria manter essas pessoas comigo. E já que eu não podia ter elas por inteiro, eu queria ter, pelo menos por meio de fotos, ou por meio do próprio esqueleto delas. Aí, nesse sentido, é que vai entrar a comorbidade. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que o diagnóstico principal do Dahmer, que os psiquiatras laudaram, foi psicopatia, transtorno de personalidade antissocial, / psicopatia. Porém, ele tinha um segundo laudo, ou uma segunda agravante, que era justamente a comorbidade. Qual era a comorbidade? Transtorno de personalidade limítrofe. O que é o transtorno da personalidade limítrofe? É justamente o transtorno borderline. Então, o borderline, ele é um transtorno mental que é caracterizado por uma oscilação de humor, né? Ou seja, na sua origem primária, a base é a oscilação de humor, comportamentos e relacionamentos instáveis, que decorre de uma profunda carência afetiva. Então, o que acontece? Nesse sentido, falando de forma geral, as pessoas que apresentam borderline, elas vão desenvolver ou desenvolvem uma necessidade exacerbada ou exagerada de se sentir preenchido. E eles não aguentam ficar sem alguém. Ou seja, é uma carência afetiva profunda. Então, isso, em certa medida, em especial do ponto de vista psicanalítico, também vai fazer sentido. Por quê? Porque, ao contrário de outros serial killers, ou outros psicopatas ou condutopatas, que assassinavam as suas vítimas e deixavam nas florestas, deixavam jogado no rio, por aí, Jeff Dahmer não. Todos eles, ele pegou, exceto o primeiro, né, que ele descartou o corpo, mas todos os outros 16 ele colocou dentro do próprio apartamento. A carência dele era
tão grande, tão enorme, que ele não suportava ficar só. E ele mesmo confessou que em muitos momentos ele nem tinha intenção de assassinar aqueles jovens, ele só queria se relacionar com eles, estar com eles, transar com eles. Mas quando a pessoa abria a boca e falava, eu tenho que ir, aí uma força maior, a pulsão de morte, ou o id exacerbado, sem controle, tomava conta dele e ele falava, não, você não vai. E aí, nesse momento, ele cometia o crime. Ele assassinava a pessoa para ter, nem que seja aquele corpo com ele ali, aquele defunto com ele, simplesmente para que ele pudesse ter alguém com ele. Tamanha é a carência afetiva do borderline. Então veja, gente, que como ele tinha recebido o transtorno antissocial, o laudo, então significava que ele tinha uma precariedade nas emoções. Então ele não sentia culpa, ele não sentia remorso por assassinar. Por outro lado, como a comorbidade era do borderline, ele sentia uma necessidade extrema de estar com alguém, nem que fosse um cadáver. Mas ele tinha que ter a presença daquela pessoa e ter as fotografias também para se lembrar de como aquela pessoa era antes do corpo se decompor. Tudo bem, crianças? Pra mim tudo bem, eu assisti um filme sobre ele. Assistiu, né? É interessante, né? Agora, Ele não botava os cadáveres dentro dos tambores, né? isso, Ficava tudo no apartamento dele. isso, exatamente. E aí, o que que acontece? Aí surge a questão. Então, onde os condutopatas se enquadram no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, né? Para quem não sabe ainda o que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, é o DSM, né? Que é elaborado pela Associação de Psiquiatria Americana, né? Ou Associação Americana de Psiquiatria. Então, o que que acontece? O DSM-5, diz ou descreve pelo menos 10 transtornos de personalidades, né? Com base em características semelhantes. Mas esses 10 não significa que só existam 10 transtornos, tá, gente? O DSM-5 ele cita os 10 principais que conseguiram nomear, mas ele sabe que existem outros transtornos globais que não existe ainda uma nomenclatura. Mas vamos lá. No DSM ele divide em três... Desligar esse aqui um pouquinho. Ele divide em 3 grupos diferentes. Quais são esses grupos? A, B e C. Então vamos lá. No primeiro grupo, grupo A, estão 3 tipos de personalidades, ou de transtorno de personalidade. No grupo A estão os paranoides, os esquizoides e a esquizotípica. Então são 3 tipos de transtorno que está no grupo A. Transtorno de personalidade paranoide, esquizoide e esquizotípica. Que eles vão ser marcados ou compartilham algumas características que um pouco semelhantes, ou seja, são pessoas que são excêntricas, né? Ou diferentes. Algumas pessoas chamam de estranhos, né? Aí quando a gente vai para o grupo B, no grupo B estão agrupados 4 tipos de transtornos da personalidade, que é o transtorno antissocial, borderline, histriônico e o narcisista. Todos eles vão apresentar um estereótipo de indivíduos dramáticos, emotivos e por aí vai. O terceiro grupo é o grupo C, que estão agrupados mais 3, que são transtorno da personalidade esquiva, transtorno de personalidade dependente e
o obsessivo compulsivo, que são justamente o grupo de pessoas que têm esse transtorno, são pessoas que tendem a ter um perfil mais ansioso e medroso. São aqueles mais inseguros, né? Que tem esse traço marcante. Então, aí, nesse sentido, a gente vai ter que ver o quê? Então, onde que eles se enquadram? Todos os condutopatas, sociopatas, psicopatas, eles vão se enquadrar no grupo B. Eles não vão estar no grupo A nem no grupo C. E você fala assim, tá, mas e eu já vi uma reportagem, eu já li um documentário, eu já li alguma coisa de um serial killer que estava no grupo A ou de um serial killer que estava no grupo C. Então, veja. Boa parte dos serial killers, eles apresentam transtornos mentais. Ou seja, alguns serial killers, eles estão dentro da estrutura da psicose. Então, o que isso significa? Significa que eles apresentam delírios e alucinações. Mas, os psicopatas, não. Os psicopatas não apresentam delírios e nem alucinação. Então, eles são blindados para isso. Como eles são seres, como eu já falei para vocês, esses condutopatas ou psicopatas que são homicidas, que não são humanos, são robôs biológicos, esses já são seres que encarnam com essa blindagem. Eles não têm esse transtorno. Esse transtorno não se manifesta neles. Só nos outros grupos. Agora, nos serial killers, sim. Por isso que muita gente se confunde. Vejam só. O serial killer, ele tem essa pequena diferença do psicopata. Por quê? Porque os psicopatas não apresentam transtornos mentais. Mas alguns serial killers apresentam. Consegue, Gildete, perceber essa diferença? Ou está complicado? Consegue entender o que eu estou falando? Explique melhor, professor. Vejam só. O serial killer é um assassino em série. Então, alguns assassinos em séries, eles apresentam transtornos mentais. Não é transtorno da personalidade, é diferente. Quando falo transtorno mental, significa que alguns serial killers, eles estão enquadrados na estrutura psicótica, usando uma linguagem psicanalítica. Então, o que significa? Significa que alguns serial killers, eles matam alguém ou matam várias pessoas por conta dos delírios que eles têm e das alucinações, que acreditam ser reais. Eles acham que estão sendo perseguidos, ou uma voz mandou ele fazer aquilo, assassinar alguém, ferir alguém. Então, esses são os psicóticos. Então, esses serial killers apresentam doenças mentais. Então, eles estão enquadrados na estrutura psicótica. Agora, nenhum psicopata está enquadrado, ou condutopata está enquadrado na estrutura psicótica. Ou seja, os psicopatas eles não alucinam e nem sofrem de delírios. Eles apenas estão enquadrados dentro do transtorno da personalidade, mas não do transtorno mental. O que isso significa? Isso significa que os psicopatas ou condutopatas, eles não deliram, eles não têm alucinações, então, e têm plena consciência do que estão fazendo. Já alguns serial killers assassinam outras pessoas sem ter plena consciência do que estão fazendo, ou seja, assassinam porque entram em surto psicótico. Então existe essa pequena diferença. Por isso que os psicopatas, todos eles estão enquadrados no grupo B do DSM que eu coloquei agora. Entendeu? Porque essas pessoas que estão no grupo B, eles não vão apresentar alucinação. Eles têm consciência do que eles estão fazendo. Completamente. A Mazé levantou a mão. Mazé, fique à vontade. No caso do serial killer, então, ele seria um
Veja. Eles estão dentro da estrutura psicótica, né? Então, qual seria o diagnóstico? Nem todo, mas assim, mas é como eu tô falando, nem todos os assassinos. Eu sei também que eles têm comorbidades, né? Mas eu estou perguntando o diagnóstico principal. Tá, geralmente, mas os serial killers que apresentam doenças mentais estão no grupo A, que é no grupo dos paranoides, esquizoide e esquizotípicas, né? Os paranoides é aqueles que têm paranoia, né, que têm delírios. Os esquizoides são os esquizofrênicos, que ouvem vozes, têm alucinações. Então eles estão enquadrados no grupo B, ou no grupo A, perdão. Já os psicopatas estão enquadrados no grupo B. E outra pequena diferença também é que nem todos os psicopatas são assassinos. Existem milhares de pessoas que apresentam traços psicopáticos no mundo, mas nem todos eles cometem assassinato. Aqueles que são psicopatas no sentido da perversidade de cometer assassinato é uma minoria. Então equivale a de 1 a 3% da população mundial. Agora, a maioria dos psicopatas não são assassinos. Então veja, alguns pesquisadores estimaram que a cada 25 pessoas, um é psicopata. A cada 25 pessoas, um apresenta psicopatia, mas nem todos cometem assassinato. Agora, aqueles que descambam do transtorno antissocial para a subcategoria da perversidade são justamente esses que vão ser os psicopatas assassinos. E claro que quando o psicopata descamba para a perversidade, ou seja, para os assassinatos, naturalmente eles vão ser enquadrados também, ou vão ser vistos como serial killers, ou assassino serial. Por quê? Porque eles não vão conseguir mais parar de matar, eles vão matar em sequência. Mas eles não têm um transtorno mental, ou uma doença mental, no sentido de o psicopata está matando porque ele está delirando, ele está em surto. Ele não está em surto, ele está em plena consciência. Ele está fazendo isso por controle e prazer. Judete, pode falar. Então, assim, quando o psicopata ele tem uma comorbidade, no caso do Dahmer, que é o borderline, ele está colocando o prazer dele em evidência? Não. Ele, por exemplo, ele tem essa necessidade, essa carência, né? Isso. Então, ele está botando para fora essa carência. Aí, quando a gente olha lá no cunho espiritual, né, que eles veem totalmente sem emoção. Isso não é uma emoção? Não, vejam só. Não é que eles não tenham emoção. Vamos por parte. É assim, ó. Essa questão de dizer... Existem dois equívocos que a gente ouve, o pessoal falando que psicopatas e autistas não têm emoção. Não é isso. Todo ser humano tem emoção. Ó, seja um anjo, um demônio, um outro ser que encarne nesse corpo, ele vai apresentar emoção. Por quê? Porque a emoção ela faz parte do nosso corpo biológico, né? Agora, claro que se é uma alma que encarna nesse corpo, a emoção vai ficar mais exacerbada. Agora, autistas e psicopatas, eles apresentam uma precariedade nas emoções, Judete. Ou seja, eles apresentam uma anomalia, ou seja, uma falha no sistema límbico. O sistema límbico fica no nosso cérebro. Ele é responsável por conectar o nosso sistema nervoso central, os nossos neurônios, a fazer essa ligação com a parte afetiva, com a parte emocional e social. E também nos permite sentir empatia pelo outro. Mas como vem essa falha no sistema límbico, nessa ligação, então eles sentem
menos emoções, eles sentem pouca emoção, mas nenhuma empatia. É como se você ligasse na tomada aqui, tem 2 fios, vamos dizer aqui, né? Que você vai ligar na tomada. Então, esse fio que vai... É só para a gente entender, né? Ficar mais didático. Então, nós temos 2 fios aqui. Um fio é da emoção e o outro fio é da empatia. Quando você vai ligar na tomada, o fio da empatia não entra, ele fica solto. Vem com defeito de fábrica, está solto. E o que vai conectar na tomada é o da emoção, mas ele vai conectar só um pouco, vai apresentar falha. Então, o circuito nervoso, por meio dos neurônios, quando começa a fazer as sinapses, ou seja, transmitir as informações, essa emoção, ela chega de forma precária na consciência, em todo o sistema nervoso. Então, eles sentem pouca emoção. Então, sentem pouca emoção e nenhuma empatia. Ou seja, a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, entende? Então, ele não consegue sentir isso. E o que acontece? Pelo fato de sentirem pouca emoção, quando eles assassinam alguém, ou quando eles mutilam, quando eles maltratam, quando fazem alguém sofrer, eles entram num estado de euforia, ou seja, é o único momento em que eles conseguem sentir a emoção como um humano sente. Por isso ele não consegue mais parar. Porque depois que ele comete o assassinato, eles entram em estado depressivo. Então, da mesma forma que aquela emoção veio, que subiu de forma energética, aquela euforia subiu a 1000, quando termina o trabalho, ela desce 1000 para baixo. E aí eles entram em estado depressivo, uma tristeza profunda. E aí precisa renovar o ciclo, para sentir esse prazer de novo, tão gostoso que eles nunca sentiram, ou seja, para se alimentar novamente, é como um vampiro. Então ele vai ter que matar de novo. Porque ele sabe que é a única forma de sentir. Então eles ficam viciados naquela emoção. O que para nós é normal, para eles não é. Por exemplo, quando eles olham para um humano chorando porque perdeu um amor, ou porque perdeu um emprego, eles olham assim e não sentem nada, que ele não consegue se colocar no lugar do outro, ele nem consegue ter a noção de como é sentir isso. Porque eles não sentem. Então eles olham de forma mecânica e falam assim, é muito otário, é muito besta chorar por isso. Porque eles não conseguem sentir. Mas quando eles cometem o crime, o assassinato, aí eles sentem. É o único momento que eles sentem. Então fica como se fosse um viciado, querendo experimentar aquela adrenalina novamente. E aí eles não conseguem parar, porque descobrem que é uma forma de se reabastecer. Agora sim, voltando sobre o Jeff Dahmer, que você falou, veja que o transtorno de personalidade antissocial, o Jeff Dahmer já tinha sido diagnosticado. O transtorno de personalidade antissocial é que sente pouco prazer e não sente empatia pelo outro. Mas as pessoas que são enquadradas nesse transtorno, Judete, eles sentem um pouco de prazer em controlar o outro, em tirar proveito do outro, em manipular o outro. Então, toda vez que ele manipula, que ele engana, que ele tira proveito, que ele exerce uma certa forma de controle, ele sente prazer. Mas ainda é um prazer limitado. Mas quando ele mata, assassina, aí isso sobe. Agora veja, a comorbidade do Jeff Dahmer é o borderline. E o borderline também está no grupo B, Judete. Vejam só, o transtorno antissocial está no grupo B e o borderline também. Agora, o borderline é porque assim, ele sente uma carência afetiva muito grande. Então, vejam só, quando o Jeff Dahmer, vamos imaginar, levava aqui uma pessoa para o apartamento deles, começava a tomar uma cerveja, namorava, ou só conversavam lá, na cabeça dele, o que estava acontecendo? Ele estava no controle. Ele estava exercendo o controle, ele estava controlando a situação, a conversa, tudo que estava acontecendo ali. Então, para ele, estava sendo prazeroso. Ele estava varando a madrugada. Mas quando dava 5 horas da manhã, ou 2 horas, 3 horas, seja qual for o horário, a pessoa falava assim, agora eu vou embora. O que aconteceu? Acionava o gatilho, perda do controle.
Se essa pessoa for embora, eu estou perdendo o controle. Segundo, aí entra a comorbidade. Eu não vou aceitar essa pessoa embora. Então a pessoa se sente rejeitada. Aí começa a entrar num estado de carência. Por que essa pessoa está me rejeitando? Por que ela não quer ficar comigo? Ela não vai. E como isso é de forma exacerbada, o id entra em ação, aquela pulsão começa a trepidar dentro desse sujeito e ele não consegue mais se segurar. E como aí volta para a questão do controle. Para exercer o controle sobre o outro, comete o assassinato. E aí sente aquele êxtase, aquela euforia máxima, e eles caem como se estivesse gozando ali de tanto prazer, de tanto êxtase, sentindo aquela energia vibrando dentro do corpo deles. É o grau máximo. E aí passa-se um tempo, um período de tristeza, de quietude, e aí eu preciso sentir aquilo de novo. Usando droga, bebendo, eles não conseguem sentir isso. Então o que eles vão fazer? Iniciar um novo ciclo. Entendeu? Mazé levantou a mão. Oi, Mazé. Fique à vontade. Isso aí que você está falando, no caso, é o borderline ou o antissocial no grau mais alto. Isso. Fala um pouco para nós do antissocial no grau, vamos dizer, no grau 1, e o borderline também, quando é leve, né? Porque leve, moderado e grave. No caso dos leves. Porque esses graves, a gente reconhece sim, né? A gente sabe das notícias, desses casos, né? Que você contou aí, tem muitos outros. Agora, os leves é mais difícil diagnosticar, é mais difícil. Então vejam só. Fala um pouco do borderline leve. Eu vou apresentar alguns padrões para responder a tua pergunta, mas eu vou apresentar alguns padrões para vocês, então, sobre... Eu vou dar algumas pistas sobre esses 4 que estão enquadrados no grupo B, que todos eles são predisponentes a psicopatias, né? Então, vejam só, vamos começar pelo antissocial. Os padrões primários do transtorno de personalidade antissocial, você já começa a observar, isso são pistas que você pode observar no dia a dia, não precisa nem fazer uma avaliação clínica. Os padrões primários quando você olha para um ser humano que ele apresenta um desrespeito total pelo outro ser humano, ou a violação dos direitos do outro ser humano, ou violação constante das leis, das normas. Ou seja, isso é um padrão primário. Quando você vê um ser humano que geralmente não quer respeitar os padrões das normas sociais, das leis, e não respeita o direito do outro ser humano, é completamente apático ao outro, completamente egoísta, isso já é um padrão do antissocial. Porque ele não consegue sentir nenhuma empatia. Só que a gente também tem que... Claro que a gente não pode se apressar em julgar, a gente tem que observar, porque também existe o outro lado da moeda. Às vezes a gente quer passar a mão num amigo querido, numa colega, num filho, num marido, num irmão, num tio. A gente fala, não, a pessoa só está tendo um dia ruim. Só que às vezes esses dias ruins vão sendo recorrente, né? Vão sendo recorrente. E outra coisa, essas pessoas que praticam isso, elas não costumam pedir desculpa nem se retratar. Mas vamos deixar mais claro falando sobre os traços secundários que são prevalentes, ou seja, que mais se destacam no transtorno antissocial. Esse é o traço secundário. Vamos lá para vocês criar uma imagem mental. Ainda nós estamos no antissocial. Apresentam dificuldades, né, em se ajustar às normas sociais. E muitos deles são detidos e às vezes até vão para a prisão. Por quê? Porque, como apresentam dificuldades em respeitar as normas e as regras,
isso começa a ser recorrente. E em algum momento eles podem ser detidos também e presos. Outro ponto, são manipuladores. Aí você fala assim, tá, mas o manipulador ele só quer me controlar? Não. O objetivo do controlador, do antissocial, não é só controlar. Por trás do controle está o que ele pode tirar de você. O que ele pode arrancar de você. Ele quer te manipular para se aproveitar de você. Outro ponto importante que você observa, e isso, gente, é um padrão. Quando fala transtornos da personalidade, significa que nós estamos falando de padrões ou traços que você identifica nesse sujeito. Outro traço é que eles conseguem estabelecer relacionamentos, mas têm dificuldade de manter. Você pode observar pessoas que têm traços de personalidade, que têm transtorno de personalidade antissocial, eles até conseguem se relacionar com as pessoas porque eles têm que conviver no mundo. Mas observa para ver se eles têm amizade duradoura, amizade longas. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eles não conseguem manter. Eles criam alguma forma de acabar com a amizade. Eles não conseguem criar essa conexão emocional, não só na amizade, como também nos relacionamentos afetivos. Até porque eles são carentes de afeto, né? Eles não conseguem sentir como a gente a paixão, o amor, né? A cumplicidade. Mas tendem a ser impulsivos, porque quem está agindo é o id. Então, de forma geral, são impulsivos. Apresentam, geralmente também fracassam em fazer planos para o futuro, porque eles têm dificuldades em se planejar para o futuro, ou seja, de criar um projeto e manter esse projeto, de perseverar nesse projeto a longo prazo. Por quê? Porque é aquilo que o Freud falou. Eles não aprenderam a colocar em estado de suspensão o seu prazer imediato. Ou seja, tudo que eles querem tem que ser para agora. Se não for agora, eles se batem, se jogam no chão, fazem escândalo, né? Então eles querem tudo a curto prazo. Outro traço característico é a irritabilidade e agressividade, né? Eles não conseguem, eles têm baixa tolerância. Então quando se frustram, geralmente ficam irritados rapidamente e se tornam agressivos mentalmente, verbalmente, e às vezes acabam descambando para um episódio de violência verbal e físico, em alguns casos. Então, quando você percebe um sujeito que tem vários episódios de irritabilidade e agressividade mental, ele ainda está no grau 1. Quando ele começa externalizar essa agressividade de forma verbal, ele já passa para o nível 2. E se isso permanecer recorrente, ou seja, acontecer sempre, se tiver sempre uma frequência disso, ele vai descambar para o grau 3, que já é para violência física. E, consequentemente, um assassinato. Outro traço característico é o descaso pela segurança dos outros. Muitas das vezes eles são irresponsáveis com eles mesmos e ainda são irresponsáveis com os outros, colocam os outros em perigo. Eles apresentam às vezes irresponsabilidade no trabalho, são irresponsáveis financeiramente e não conseguem sentir culpa, né? Eles não conseguem sentir. Eles não conseguem pedir perdão, desculpa, por quê? Porque eles acham na cabeça deles que eles estão certos. Não faz sentido pedir desculpa, não faz sentido se desculpar, se retratar. Porque na cabeça deles isso não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque eles não conseguem sentir essa cobrança. Então, é o ofendido que tem que pedir desculpa deles, para envaidecer o ego deles. E eles não fazem isso.
Eles sempre vão ter uma história bonita e tal. E outra coisa, a maioria deles tem uma história de sofrimento, de perseguição, são incompreendidos, o mundo não me compreende. Eu sou uma pessoa tão legal e o mundo me maltrata. Tudo papo furado. Deu para compreender um pouco, assim, com base nessas pistas? Então são pistas que a gente vai observando no cotidiano. Oi, Nazé. Deu para perceber, porque esses padrões que você falou aí é só do antissocial ou dos... Não, só do antissocial. Agora eu vou falar do borderline, que você tem interesse, né? Tá bom. Ok, tem. Então vejam só. Os padrões primários, ou seja, os elementos fundantes do transtorno da personalidade borderline, a instabilidade emocional e, consequentemente, a carência exacerbada. Por quê? Porque essa instabilidade emocional ela decorre dessa carência afetiva que acaba afetando as relações interpessoais, né? Por quê? Porque a pessoa tem problema com a autoimagem por conta da autoestima que é rebaixada. E pela autoestima ser rebaixada, ela vai apresentar uma impulsividade também exacerbada. Por que eles, tanto o antissocial como o borderline, apresentam uma impulsividade exacerbada? Porque eles têm um defeito no id, não conseguem refrear o id. E lembre-se que eles também fazem parte do mesmo grupo, o grupo B. Então, todos que estão enquadrados no grupo B, eles são impulsivos. Lembra que o Freud fala sobre o id, o ego, o superego? Então, o id quer controlar sempre, ele não quer saber de regras, ele não quer saber de ser controlado, ele não quer saber se vai doer no outro, ele quer saber de se satisfazer. Que é o que aconteceu com o Jeff Dahmer. E outra coisa, vocês acham que isso não acontece com nossos parentes? Acontece. Mas a gente fecha os olhos, né? Fecha os olhos, a gente fala assim, não é isso. É o bichinho, a bichinha, né? Tadinha, tadinho. Bom, tem que olhar os sinais. Claro que, como eu já falei, a gente não deve se apressar em julgar, mas deve observar os traços. Porque assim, gente, todos nós temos algum traço, um ou outro traço de personalidade. E como a gente já estudou na psicanálise, a gente também pode transitar em outros traços ou em outra estrutura, mas a gente não fica lá. Mas se uma pessoa está apresentando de forma recorrente esses traços, opa, então você tem que abrir o olho. E sabe o que é pior? É que essas pessoas do grupo B apresentam esses traços de comportamentos e tudo isso é de forma consciente. Eles desrespeitam pai, mãe, avô, avó, tia, irmão, colega e não querem sair, não respeitam ninguém. Mas não é porque eles estão em surto. Isso é de forma consciente. Outro traço marcante do borderline é a dramatização. Eles são especialistas em serem dramáticos, fazer drama. Para quê? Para manipular o seu interlocutor. Agora, os traços secundários prevalentes, que são outras pistas para a gente poder detectar, os borderline, eles apresentam um esforço desesperado para evitar o abandono. E esse abandono está em dois campos. Pode ser um abandono real ou pode ser um abandono imaginário. Veja que não é um delírio ou uma alucinação. A pessoa vai fazer de tudo para não ser abandonada, que pode ser um abandono real, ou ela pode imaginar que o outro está querendo lhe abandonar. E aí ela começa a entrar em estado de oscilação do humor. Por isso que as relações
ou por isso que eles se relacionam de maneira instável. Porque são muito carentes e não aceitam essa carência, querem controlar, ou seja, eles não querem se trabalhar. Eles são tão egoístas que eles não entendem ou não querem entender que o outro também tem direito, que o outro também precisa ter o tempo dele. E não respeitam isso, tem que ser do jeito deles. Então eles podem ter grande apego. Você fala assim, então eles podem se apegar a alguma pessoa? Pode. Então, mas só que é assim, eles podem ter um apego por uma pessoa, por um animal, por um objeto, mas pela mesma intensidade que eles se apegam, eles deixam. Ou seja, eles podem se apegar rapidamente por alguém, mas também podem desprezar rapidamente. Ou seja, sempre estão no limbo, oscilando entre amor e ódio. Amor e ódio. Amor e ódio. Se você se relaciona com uma pessoa que é borderline, e a sua relação pode estar boa como for para ela, mas se você fizer alguma coisinha de nada, por exemplo, você ficou 10 anos servindo de tapete para essa pessoa passar, e durante esses 10 anos, se você levantar um dedinho uma vez, acabou tudo. Elas entram em pânico, elas se desesperam, elas ficam loucas da cabeça e começam a fazer drama e chorar e gritar. Ainda mais agora com as redes sociais, tem uns que até cometem um absurdo de ir para as redes sociais, reclamar, falar bobagem. Enfim, ficam descontrolados. Aí você fala assim, mas eles sabem o que eles estão fazendo? Sabem. Eles têm consciência do que estão fazendo. Mas por que eles fazem isso? Porque eles querem controlar o outro. Seja um parceiro, uma parceira, um amigo ou uma amiga. Não interessa. Pai, mãe, avô, tia, filho. São manipuladores. São impulsivos. Principalmente, vejam só, isso aqui é um ponto importante. Você vai observar, isso é um traço marcante no borderline, que eles são impulsivos, mas essa impulsividade não é só nos relacionamentos, se dá também nas relações, nos gastos financeiros. Eles parece que têm um esmeril no salário, eles nunca têm dinheiro, eles gastam demais, não conseguem ter freio, gastam muito com besteira. Então são desenfreados na parte financeira, apresentam um comportamento exacerbado também, muitas das vezes na parte sexual, tendem a ser promíscuos, mas isso é de forma escondida para ninguém saber. Geralmente abusam de álcool e outras drogas e tendem a ter alguns vícios. E como se fala em vícios, geralmente esses vícios são escondidos, né? Então, com base nisso, tendem a esbanjar, a gastar dinheiro demais. Então você vai uma pessoa, vamos imaginar uma pessoa que ganha 7 mil, por exemplo, por mês. Tá, 7 mil não é muito, mas dá para a pessoa se manter. Mas essa pessoa que ganha 7 mil, quando termina, não dá nem 15 dias, ela não tem mais dinheiro, já está no vermelho, pedindo emprestado para um, para outro, não sei o que, ela não consegue administrar. E se você não emprestar, ela fica chateada, como se você tivesse a obrigação de bancar esse sujeito. Outra coisa interessante é que, como são desenfreados, sempre outro traço marcante são autodestrutivos e podem até chegar a se automutilar. Apresentam também outra coisa importante que é bom falar para vocês, eles apresentam geralmente uma perturbação da própria identidade. Ou seja, eles possuem uma instabilidade acentuada na autoimagem, ou seja, na percepção de si mesmo. Eles têm uma imagem distorcida de si mesmo. Uma hora para mais, outra hora para menos. E é muito frequente a gente observar eles apresentarem uma recorrência de comportamentos de ameaças suicidas e automutilamento. Muitos deles gostam de jogar com ameaça. Se você não fizer isso, eu vou fazer isso. Eu vou me matar. Ninguém gosta de mim. Eu vou me cortar, eu vou me ferir, vou cortar meus pulsos. Eu vou
bater minha cabeça na parede, vou me queimar. Outra coisa, em muitos casos, pessoas com esse transtorno criam ou se acidentam de propósito. E por quê? Porque eles apresentam um sentimento crônico de vazio na própria alma. Então se sentem vazio. E essa impulsividade, essa manipulação, esse drama, essas ameaças, é tudo com o intuito de chamarem a atenção para controlar o outro e para ter em quem se ancorar, para ter uma base, né? Para que ele possa, sempre que tiver em alguma necessidade, ele se ancorar, se amparar nesse alguém. Só que isso é tão exacerbado que eles acreditam que esse alguém precisa lhe amparar, ou seja, as pessoas que lhe rodeiam precisam lhe amparar na hora que eles quiserem. E nem toda hora dá para estender a mão para alguém. Às vezes até dá para estender a mão, mas não da forma que aquela pessoa quer. Mas eles dificilmente vão compreender isso. E aí é quando eles explodem e têm os seus ataques de fúrias, de rebeldia. Mas eles sabem o que estão fazendo. Levantou a mão de novo, Mazé? Estou vendo a mãozinha levantada aqui. Compreendeu, Judete, esses traços? Pode falar, Mazé. Fique à vontade. Você até já respondeu, mas só quero reforçar. Então, eles nunca desassociam, né? Eles não saem da consciência nunca. Eles estão sempre lúcidos e conscientes. Eles podem estar com a emoção exagerada, podem estar com muita raiva ou podem estar, como você colocou aí, sobre o comando do id, mas eles nunca perdem a consciência, eles não surtam, Veja, estão sempre conscientes. Veja, assim, usar o termo nunca é muito perigoso, né, Mazé? Assim, eles podem surtar, assim, todo ser humano pode se surtar. Lembra que a gente estudou na psicanálise? Que em algum momento, se o baque ou um trauma, se eles sofrerem um trauma muito forte, eles podem transitar pela psicose, dar uma surtada, mas rapidamente se recompõem. Mas eles não ficam lá, entende? Mas é difícil, não é toda hora, principalmente esses do grupo B. Esses do grupo B, dificilmente eles vão surtar. Aí, respondendo a sua pergunta, mas eles podem ou não surtar? Podem, porque todo ser humano pode. Então a gente não pode também ser tão dogmático ao ponto de falar, de fechar isso e falar assim, não, eles não surtam. Não, eles podem surtar. Porque, por exemplo, um borderline pode desenvolver uma depressão profunda, como eles estão oscilando entre a euforia e a depressão. Se eles entrarem numa depressão profunda, eles podem apresentar um delírio e ou até uma alucinação, se essa depressão for grave e maior, for profunda. Então eles podem transitar por esse delírio e alucinação e ter um surto, mas aí rapidamente eles se recompõem. Porque a própria característica da personalidade que borderline e o antissocial não permite que eles fiquem passeando nessa outra estrutura psicótica. Então, rapidamente, eles são puxados pelo id para a própria estrutura. O que eu quero dizer é que a maioria das vezes, 99%, é teatro, drama e chantagem. Porque é baseado no id, né? O id busca sempre o prazer. Então, a gente não deve fechar e falar que eles não podem entrar, porque eles podem. Pode acontecer do borderline se suicidar? Pode. Pode acontecer do borderline se
se mutilar? Pode, claro que pode. Agora, o que eu estou dizendo é que a maioria das vezes não é real. Como, por exemplo, eles podem até criar acidentes simulados. Ou seja, podem se envolver em alguma situação ou em algum acidente, ter prejuízos financeiros, mobiliários e até sofrer algum dano físico. E dizer que foi um acidente só para chamar atenção, para controlar alguém, mas no fundo pode não ter acontecido, entende? Então, mas pode acontecer sim deles descambar para um surto. Só que o borderline, ele gera muito sofrimento para a pessoa que é borderline, né? Todos esses comportamentos autodestrutivos é fruto de um vazio muito grande dentro de si mesmo. Então isso gera uma frustração, uma inquietação mental muito grande, né? Exacerbada, onde o sujeito não consegue se organizar e se preencher. E por isso que é preciso que essas pessoas tenham um acompanhamento psiquiátrico, né? Em casos mais graves, que possam ter fazer um tratamento medicamentoso em consonância com a psicoterapia ou até mesmo a análise psicanalítica, né? Pode ser uma abordagem psicoanalítica, uma abordagem psicodinâmica, mas é importante que essas pessoas entrem no tratamento e se mantenham, mas o problema é que a maior parte deles se recusam a entrar no tratamento e assumir o tratamento, e aqueles que entram, a maioria também desistem do tratamento porque eles acham que não precisam. Muitos só vão porque às vezes os parentes ficam falando, insistindo, ou ele está sendo prejudicado no trabalho, ou pela via judicial, mas eles não conseguem, assim, espontaneamente manter um tratamento longo para que possa amenizar esse sofrimento. É muito difícil, né? É como se estivesse enxugando gelo, porque a resistência é muito grande, porque o id quer fazer só o que ele quer. Então ele não quer se submeter a uma terapia, ele não quer se submeter a um psiquiatra, porque ali ele acha que não está no controle, que ele não é o centro da atenção. Então ele quer ter o controle da situação. E mesmo quando eles vão, eles criam estratégias durante o discurso terapêutico ali para poder, de alguma forma, assumir o controle da sessão. Aí nesse momento o profissional precisa perceber e fazer uma intervenção para a pessoa voltar para a terapia e sair dessa situação, né? A Fernanda levantou a mão. Olá, Fernanda, fique à vontade. Eu entendi o que é CID. Hã? O que é o ID? Tá. ID é uma parte da nossa estrutura psíquica, do nosso aparelho psíquico. O Freud é uma linguagem psicanalítica, tá, Fernanda? O Freud disse que a gente tem o id, o ego e o superego, né? O id é uma forma de consciência pulsional. Ou seja, por exemplo, quando uma criança nasce, eu vou usar essa linguagem didática só para ficar melhor a compreensão, né? Quando uma criança nasce, ela não tem consciência. Mas aí a gente começa a observar o quê? Como é que essa criança que ainda não desenvolveu a consciência, por que ela não desenvolveu a consciência ainda? Porque o ego não apareceu ainda. E nem o superego. Então ela é dirigida por um relógio biológico que o Freud chamou de id, ou instinto biológico. Então, como a pessoa não tem, essa criança recém-nascida não tem ainda o ego desenvolvido, como é que ela sabe a hora que ela está com fome, a hora que ela fez xixi, na hora que ela está na hora que ela está assada, que está com dor? Por que quando ela está com fome ela chora? Por que quando ela está com sede ela chora? Por que quando ela está com dor ela chora? Como que ela sabe se ela não tem essa consciência desenvolvida? Então,
Freud vai dizer que é o id. Esse id é uma espécie de consciência inconsciente. Ou seja, a criança não tem consciência do que está acontecendo aqui agora, mas inconscientemente ela sabe da necessidade biológica. Então, o inconsciente que está sendo dirigido pelo id, por esse impulso é uma potência, é uma energia de vida que está vibrando dentro de nós, né? Então, a criança não sabe que está com fome, mas como o id está anexado a esse relógio biológico, aí ele impulsiona a criança, ou seja, o organismo sabe a hora que está com fome, e como a criança não sabe falar, a forma dela se comunicar é através do choro. Só que depois que a criança vai se desenvolvendo, Fernanda, aí surge o ego. O ego é o responsável por a gente ir absorvendo as impressões do mundo. É quando a gente vai começando a reconhecer o mundo, ouvindo o pai, a mãe, tendo noção do que é uma coisa, do que é outra, né? Captando essas impressões, sentindo as emoções. E aí a gente vai chegando a um ponto de descobrir que a gente não é uma extensão da nossa mãe, que a gente é um sujeito separado, ou seja, eu sou alguém. Só que o ego vai sempre estar batendo de frente com o id. Assim, aí tem um superego. O superego é justamente, ele é criado ou ele é construído a partir das normas sociais. O superego é quem controla o nosso pensamento de regras. Por exemplo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ele controla, ele diz pra gente o que é o certo, o que é o errado. É um padrão, é uma programação mental, né? Vai dizer o que é certo, o que é errado. É o ego que faz com que a gente... é o superego que faz com que a gente sinta o sentimento de culpa, de gratidão, né? Recompensa, o senso moral de obrigação para com o nosso semelhante, responsabilidade para com nossos trabalhos, as nossas obrigações. Mas o id, ele está sempre lutando contra o ego e o superego, porque o id, ele não tem raciocínio. O id é só uma energia vital que impulsiona o ser humano à busca do prazer. Só que se a pessoa não tiver um superego bem formado, um ego bem trabalhado, e desenvolver o transtorno da personalidade, esse que nós estamos falando, a pessoa vai buscar só o prazer, Fernanda, sem medir as consequências, sem respeitar o outro ser humano. Na verdade, ele não respeita nem ele mesmo. Ele vai fazer qualquer coisa para se dar bem, para se realizar. E se for num ambiente de trabalho, ele pode fazer qualquer coisa, até prejudicar um colega de trabalho para subir ou para ser promovido. Ele não quer saber se ele vai prejudicar alguém, não. Ele quer saber de se realizar, de fazer chantagem, enfim. Ele quer saber de ir em busca do prazer e fugir do sofrimento. O trabalho é uma espécie de sofrimento para o id. Então, o id é justamente essa energia pulsante. E por que mas não quer dizer que o id seja ruim. Ele se torna prejudicial quando a gente não consegue controlar, porque ele é uma energia poderosa que está ligada à nossa energia libidinal. Consequentemente, ele também, o id é que potencializa essa energia da Kundalini dentro de nós. Porque ele é uma energia agressiva, uma energia criativa, uma energia que te impulsiona, é uma potência que te impulsiona para frente, para fazer qualquer coisa. Agora, se você não conseguir gerenciar essa pulsão, ele pode te prejudicar. Entendeu, Fernanda? Podemos continuar ou levantou a mão de novo, mas eu estou vendo a mão levantada, a mãozinha aqui. Só mais uma pergunta. Essas pessoas, elas podem, sei lá, procurar um aconselhamento para desenvolver, principalmente quando fala assim em relação aos psicopatas, com esse programa, né? O psicopata, por exemplo, praticar yoga, isso não acontece? Não, acontece.
Mas tudo é superficial, tudo é uma farsa. Por exemplo, daqui a pouco, Fernanda, eu vou responder a sua pergunta falando sobre as 10 profissões que mais atraem os psicopatas. E as 10 profissões que menos atraem. Porque, como eu falei para vocês, nem todos os psicopatas são assassinos. Então, mas, por exemplo, pegando o gancho que você falou, boa parte dos políticos são psicopatas. Ou a maioria. Grandes CEO de grandes empresas multimilionárias são psicopatas. Grandes jogadores, grandes homens e mulheres talentosas são psicopatas. Eles fazem de tudo para alcançar o objetivo. Mas o que eles fazem não é com o intuito de se auto-melhorar enquanto ser humano, Fernanda. Entende? Para eles isso tudo é um jogo, é sempre uma competição entre o gato e o rato. É sempre uma competição de quem vence e de quem perde. Eles querem só vencer. Agora, pode acontecer de um psicopata, desses que não é assassino, que é apenas competitivo, que apenas se dá bem, de praticar meditação, yoga, academia. Tá cheio deles fazendo isso. Tem muitos que fazem isso. Mas eles não conseguem desenvolver essa autoconsciência interna. E nem tem objetivo disso. O objetivo é apenas estar em um grupo para, de alguma forma, poder se dar bem. Ou seja, querem se mostrar igual a outros humanos, simplesmente para obter algum tipo de favor, para conseguir alguma coisa. Entendeu? Vamos falar agora um pouquinho sobre a personalidade histriônica. Obrigado, Fernanda. Mas tá com a mãozinha levantada aqui, aparecendo para mim. Tu quer fazer uma fala? Não, você já respondeu. Ah, tá bom. Em relação aos psicopatas, já sabia que eles não têm cura, não tem jeito. E os borderlines podem ter uma melhora, uma psicoterapia, né, com alguns procedimentos, mas a cura mesmo é muito pouco provável, né? Uma coisa pro resto da vida. Do ponto de vista da psiquiatria, mas não tem cura, tá? Nenhum desses transtornos tem cura. E do ponto de vista da psiquiatria das ciências ocultas, que é do que nós estamos falando, piorou. Aí que não tem mesmo, porque é uma informação genética direta desses seres que transmitiram de forma proposital para a gente, que é para a gente se dar mal mesmo. Então, criar uma forma de poder se curar ou criar uma forma de se melhorar ou de se estabilizar para tornar a nossa vida menos dolosa possível, ou dolorosa possível. Então vamos lá, nós temos também, que está no grupo B ainda, a personalidade histriônica. Os padrões primários da personalidade histriônica é marcado pela emocionalidade eufórica. Ou seja, o eixo central, primário, é a euforia. Ou seja, eles buscam... eles têm uma busca excessiva por atenção. E tendem a apresentar um comportamento dramático. Ou seja, sempre apresentam uma tendência a serem dramáticos. Por quê? Porque é um traço, né, dessa personalidade. Agora, os padrões secundários, a gente vai começar a observar logo de cara. Como eu falei, não precisa pegar uma ficha clínica para mostrar para esse sujeito.
um dos primeiros traços que você observa no histriônico é que eles são imaturos mentalmente e emocionalmente. Eles se sentem extremamente desconfortáveis em situações nas quais não são o centro das atenções. Isso é uma coisa que incomoda por demais os histriônicos. Um outro traço marcante é que a interação deles com os outros frequentemente é marcado por comportamentos sexualmente sedutores. Ou seja, os histriônicos tendem a serem galanteadores, sedutores, provocativos e até mesmo exibicionistas. Tendem a se exibirem com muita frequência. Mas não é simplesmente tentar se exibir, se aparecer, ser provocativo, ser galanteador ou galanteadora, né? Sedutor ou sedutora. Não é simplesmente uma coisa assim que a pessoa cria. É um traço da própria personalidade desse sujeito ou dessa pessoa. Então isso é uma coisa comum, está no DNA desse transtorno. Então a pessoa está nessa programação, né, que ele foi programado para isso, então ele sempre vai apresentar essa predisposição a esse tipo de comportamento. Então, frequentemente, outro traço é que frequentemente eles buscam elogios, eles querem ser elogiados, querem ser vistos, buscam a aprovação dos outros, porque em certa medida os histriônicos têm um problema com a autoestima, têm a autoestima rebaixada, mas eles precisam, então por isso eles precisam que outros aprovem, né? Eles têm essa necessidade da aprovação dos outros. Eles tendem também a se expressar, né, quando eles estão se expressando emocionalmente, de uma forma sempre exagerada, teatralizada, né? Eles gostam de dramatizar, né? Então sempre exageram demais. E outro traço marcante é que eles gostam de usar a aparência, né? Seja a aparência física ou a aparência nas vestimentas, nas roupas, com o intuito de chamar a atenção para si mesmo. O grande lance deles é chamar a atenção, não seja de qual forma. Gostam e sentem prazer nisso, né? Porque é um traço da própria personalidade. Outra coisa é que a gente vai observar no histriônico é que ele apresenta um discurso, ele gosta, na verdade, né, de sempre apresentar um discurso impressionista, ou seja, ele quer impressionar o outro, mas ao mesmo tempo, no próprio discurso, você vai observar que existe uma carência de detalhes nesse discurso. É como se ele fosse muito objetivo, falasse por código, ou deixasse uma informação meio camuflada, ou subentendida para o outro interpretar. Mas na cabeça dele ou dela, eles acham que isso é uma coisa legal, é uma coisa que vai impressionar. Mas isso não é muito legal, porque o interlocutor fica assim olhando e tipo assim, tentando entender o que essa pessoa quer dizer, né? Então, por que essa pessoa está fazendo isso? A pessoa às vezes não entende muito bem isso. Então, por isso que você vê, às vezes, uma pessoa, por exemplo, de 50 anos, que tem a personalidade histriônica, mas ele tem um comportamento infantilizado. Assim, às vezes eles têm um comportamento muito infantil, porque mentalmente e emocionalmente são almas que têm uma dificuldade para amadurecer. Mas isso não significa que essas pessoas não tenham sensibilidade mediúnica. Eles têm. Eles têm sensibilidade do mundo da espiritualidade. Mas apresentam, por conta desse traço marcante de se ensimesmar, como os autistas, focar tanto em si, tudo que fazem para chamar atenção, isso acaba prejudicando o próprio processo evolutivo.
Mas não quer dizer que essas pessoas não sejam inteligentes, eles são, mas essa característica, esse traço, às vezes acaba retardando ou impedindo que eles consigam amadurecer mentalmente ou emocionalmente dentro de um percurso biológico ou um percurso normal, se é que posso dizer assim, né? Mas assim, agora, claro que o fato de serem imaturos não significa que eles não podem amadurecer, eles podem, assim como qualquer pessoa, né? Mas vão apresentar um pouco mais de dificuldade. A não ser que a pessoa mergulhe de cabeça, tome uma decisão e fale, não, agora eu vou me focar nisso, vou trabalhar um pouco mais o meu ego. Por que os histriônicos são assim? Claro, porque, como eu já falei, porque é um traço da própria personalidade, mas o que está em questão é que tem um ego exacerbado, uma vaidade sobressalente, né? uma vaidade prevalente. Então, os histriônicos são muito vaidosos, né? São muito orgulhosos. Eles andam com a vaidade assim, a flor da pele, sabe? Lá em cima. Se você fizer um elogio direto, assim, principalmente em público, pronto, pode pegar uma agulha e triscar assim nele que eles explodem, igual um balão. Eita, que coisa boa. Mas é um traço. E se você tem um amigo, uma amiga, um colega, um irmão, um parente que é assim, não tente mudar ele, porque ele não vai mudar. Ou não tente mudar ela, porque ela não vai mudar também, principalmente por você. O que essa pessoa pode fazer é melhorar um pouquinho, mas esse traço ela vai levar até morrer, até desencarnar. Aí você fala assim, então como é que... E se eu casar com uma pessoa assim, o que eu vou fazer? Tente mudar você mesmo. Tente mudar a si mesmo, né? E não levar o histriônico muito a sério, porque se você levar muito a sério, você não segura o casamento, você não segura a amizade, você não consegue permanecer, ter uma relação profissional de trabalho, porque a outra coisa, os histriônicos também são muito irônicos, né, avacalhadores, né, e são gozadores, então eles são especialistas em tirar onda, mas é um traço da própria personalidade. Mas assim, gente, eu quero que vocês compreendam o seguinte, que o que eu estou falando não é no sentido de julgamento, é no sentido de esclarecimento. É só para a gente compreender um pouco, né, de forma assim, didática, eu estou falando assim, de forma informal, coloquial, para a gente compreender. Mas não tem julgamento nisso, né? Nós estamos falando de traços de personalidade. É igual a pessoa que tem diabetes ou hipertensão arterial. A gente vai julgar a pessoa porque tem diabetes? A gente vai julgar a pessoa porque ela tem hipertensão arterial? Não! A gente vai tentar compreender, ouvir, né? Se puder auxiliar, tratar, ok. Mas ninguém vai julgar. Aí você fala assim, então eu sou obrigado a conviver com essa pessoa? Não, aí é você que vai decidir. Aí eu não sei, né? Se você quer ou não. Mas no campo da compreensão, então esse traço genético, que é metafísico do ponto de vista das ciências ocultas, né, é extrafísico, do mundo paralelo, ele influencia diretamente o nosso corpo biológico. É por isso que não tem cura. Tem tratamento para refrear um pouco. Mas não consegue curar. É um traço marcante, individual, desses sujeitos que estão enquadrados no grupo B. Tudo bem, crianças? Alguém quer fazer uma pergunta antes de eu passar aqui para os traços narcisistas? Vocês compreenderam? Estou usando um termo bem, assim, na verdade eu estou falando assim, eu sempre usando uma linguagem bem informal, né, coloquial, para a gente criar um painel mental para compreender melhor. Veja só, os narcisistas, eles apresentam os padrões primários dos narcisistas, o seguinte, é marcado por um senso de, primeiro padrão, que é o primário, né? Um senso de grandiosidade. Geralmente o narcisista ele se sente grandioso, uma enorme necessidade de admiração e, consequentemente,
apresentam falta de empatia pelo semelhante. São pessoas que se sentem grandiosas e especiais. Eu sou especial. Como se os outros não fossem. Eles menosprezam os outros, porque só eles são grandiosos, especiais, inteligentes, e por aí vai. E aí, dentro desse padrão primário, tem uma subcategoria de traços que eles vão apresentando, que você pode ir marcando, sinalizando e mapeando. Por exemplo, os traços secundários prevalentes, que você pode perceber no comportamento dessas pessoas que apresentam esses transtornos, é, como eu já falei, a sensação de grandiosidade, da própria importância, ou seja, eu sou grandioso, ou seja, eles dão muita importância para si mesmo. E com isso eles querem ser reconhecidos como superior. Sempre, sempre, sempre eles querem ser vistos e reconhecidos pelos outros, pela sociedade, pela família, como pessoas que são superior aos outros. Aí algumas pessoas até já me perguntaram isso, né? Mas eles não sofrem de quê? Eles sofrem com uma preocupação exacerbada sobre si mesmo. Como assim? Porque eles fantasiam um sucesso ilimitado sobre a própria vida deles. Então eles têm essa preocupação, mas não é com os outros, não é com o trabalho, não é com as pessoas, não é com a humanidade. A preocupação excessiva deles é com eles mesmos. E ficam fantasiando, eu sou uma pessoa de sucesso, mesmo que ele não tenha sucesso, não seja uma pessoa bem-sucedida, ele acha que ele é sucedido, que ele é inteligente, que ele é melhor do que os outros, e fica nessa neurose ali na cabeça, fantasiando, né? Neurose que eu falo não no sentido da psicopatologia, mas no sentido de fantasiar, né, de pensar. E a questão é que eles não só fantasiam, eles não só pensam nisso, eles querem que os outros também os vejam como tal. Que os outros vejam eles como eles imaginam, como eles idealizam. Se você falar alguma coisa que soe ou dê a entender que eles não são especiais, eles ficam extremamente chateados. Então, por quê? Porque eles têm um desejo excessivo de admiração, sempre querem ser admirados. Eles possuem uma expectativa muito grande em relação a outras pessoas, mas é no sentido de receber um tratamento especial. Eles querem receber um tratamento diferenciado. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da Judete aqui. Judete é bancária. Aí uma pessoa narcisista chega no banco e vê uma fila enorme, aí ele pega a senha, mas ele dá um jeito de furar a fila. Ou então ele conversa com alguém, aí só porque ele conhece a Judete, ele vai lá, não tem como me atender, não, então vamos dar um jeitinho. Ou seja, ele se sente tão importante que ele quer furar a fila, porque ele acha que ele deve e merece receber um tratamento especial, e as outras pessoas que estão lá, que se lasquem. Que fiquem lá o dia todo na fila. Mas ele tem que resolver aquilo e ir embora. Porque ele é uma pessoa ocupada, porque ele é uma pessoa importante. E você pode ver que ele chega e joga uma conversa bonita, que eu tenho um monte de coisa para fazer, porque eu sou uma pessoa ocupada, eu preciso, blá blá blá. E quando você atende o miserável, ele sai do banco e fica lá na frente conversando 2 horas. Era só para ser atendido, para ter o controle, para mostrar que ele ou ela é importante e deve ser agradado. Então, assim, eles sempre, outro traço é que sempre estão tirando vantagem dos outros para ter o quê? O benefício, para conquistar um benefício em cima do outro. Mas o narcisista não te dá nada em troca. Ele é um sanguessuga, ele sempre pede, pede, pede. O sábio Salomão, lá nos Provérbios, ele disse assim, a sanguessuga tem 2 irmãs. O nome delas ou são dá, me dá, me dá. Por quê? Porque só quer. E por que eles fazem isso? Porque não tem empatia em relação ao outro, não consegue se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, a aflição do outro, e por isso não compreende, eles não conseguem, gente, compreender os desejos
e os sentimentos das outras pessoas. Não é uma coisa que você olha e fala assim, é pura maldade. Tá, pode existir uma maldade aí, mas na programação genética, na programação robotizada desse sujeito, eles são impedidos pela falta de empatia, como eu já falei, por essa falha, por esse desligamento do sistema límbico. Eles são impedidos de conseguir desenvolver essa capacidade de compreender o desejo e o sentimento do outro, o que o outro sente, como se sente e por que sente. Por que o outro está feliz, por que o outro está triste, eles não conseguem sentir isso, eles acham até estranho. Pessoas narcisistas, por exemplo, vamos dar um exemplo, um homem narcisista é casado e a mulher dele reclama porque ele não ouve ela, ele não conversa com ela, ele não dá um presente, não dá um carinho. Ele não vai entender isso, ele vai achar estranho, porque está me impressionando, porque está falando essas besteiras para mim. Eu sou um marido bom, muitas mulheres gostariam de estar comigo. Muitas pessoas acham que eu sou uma pessoa muito blá 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 e blá 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 e blá blá blá. Tudo para manipular, porque eles se acham demais. Ou seja, eles se acham demais, mas justamente porque trazem esse defeito de fábrica. Esses robôs não conseguem se colocar no lugar do outro para sentir, por meio do diálogo, o sofrimento do outro. Então, dificilmente, um narcisista que se forma em psicanálise, ele vai conseguir exercer o seu ofício de forma humanitária e ética. Por quê? Porque ele não tem a capacidade de acolher o sofrimento do outro. E como já falei para vocês, e como nós sabemos, a psicanálise é a clínica do sofrimento, onde você acolhe o sujeito que sofre, ouve-o sem julgamento, para tentar compreender, interpretar e criar um cenário onde os dois, analista e analisando, possam trabalhar em harmonia para um bem comum. Mas ele não consegue fazer isso. O atendimento será mecânico e até esquisito, né? Além, e aí esquecendo, de serem arrogantes. Todo narcisista é arrogante, e você percebe logo de cara. E se sentem, ou sentem prazer em ver o seu semelhante sofrer. Tamanha é a insensibilidade desses robôs. O prazer deles é ver o outro sofrer. Então, nesse sentido, quando a gente olha para esses grupos, esses 3 grupos, A, B, C, que o DSM coloca, esses 10 transtornos de personalidade, é só para a gente linkar um pouquinho assim do ponto de vista psicanalítico. Do ponto de vista psicanalítico, as pessoas do grupo A são justamente as pessoas que estão enquadradas na estrutura psicótica. Então, aqueles 3 transtornos de personalidade que estão no grupo A, eles vão se enquadrar justamente na estrutura psicótica. Agora, as pessoas que estão enquadradas, ou os transtornos que estão enquadrados no grupo B, eles vão estar todos enquadrados na estrutura perversa, que é onde se desenvolve os condutopatas ou psicopatas, né? Quando estes descambam para a estrutura perversa, quando eles descambam da estrutura perversa para a perversidade, né? Então, a perversidade, nesse sentido, é uma subcategoria, ou seja, está dentro da estrutura perversa. Mas a gente não pode confundir estrutura perversa com perversidade. Porque quando a psicanálise coloca a estrutura perversa, não quer dizer que a pessoa seja má, que a pessoa seja maldosa, tá? A pessoa que está na estrutura perversa, que o Freud fala, é uma estrutura clínica. Mas dentro da estrutura perversa, que é uma subcategoria, existe a perversidade.
a maldade, até pela ausência até pela precariedade de emoções, de sentir emoção, sentir culpa, e a ausência completa de empatia. Então, o sujeito que está na estrutura perversa, ele pode rapidamente descambar para a perversidade, para a maldade. Tá? Então, são coisas diferentes. Então, quando ele descamba da estrutura perversa para a perversidade, ou seja, apenas aqueles com potência energética alterada, que são os que estão na estrutura perversa, eles têm uma potência muito forte. A potência alterada que eu falo é uma potência muito forte, mais do que os outros. São impulsivos ao ponto de desviar para a perversidade e serem enquadrados como tal. Agora, as pessoas do grupo C, ou as pessoas, não, perdão, os transtornos da personalidade do grupo C, descrito pelo DSM-5, estão na estrutura neurótica. Vocês entenderam, gente? Vou ligar aqui esse A. Ficou claro para vocês essa definição do que a psiquiatria fala e qual estrutura cada um está dentro da psicanálise? Para mim ficou. Eu queria só fazer uma pergunta. Fique à vontade. Em relação ao narcisismo. Eu tenho lido, né, e a internet está cheia de textos, lives, de tudo, quanto é gente falando de narcisismo. E eu andei fazendo umas pesquisas e aí eu encontrei vários tipos de narcisismo. E o narcisismo vulnerável, quando a gente lê, eu achei muito parecido com o borderline, muito parecido. Então, eu fiquei pensando, será que isso aí está muito confuso? Não sei, eu fiquei assim, porque é muito parecido mesmo. Aí, se você souber, né, puder dizer alguma coisa sobre isso. Olha, na verdade, o que acontece? Se é muito Não, na verdade, estranho, não, muita gente às vezes acaba misturando as coisas, isso é um fato. Muita gente na internet mistura as coisas. Mas o que acontece é que como eles estão na mesma categoria do grupo B, por exemplo, o antissocial, o borderline, o histriônico e o narcisista, que são 4 no grupo B, eles apresentam traços parecidos, são traços muito similares, entende? Então, por mais que existam pequenas diferenças, mas como eles fazem parte do mesmo grupo, sempre um está transitando dentro da personalidade do outro, ou seja, sempre um está apresentando traços que você também vê em outra personalidade. Por exemplo, o narcisista apresenta algum traço, algum comportamento que você vê no antissocial. O narcisista também pode apresentar um comportamento parecido com o que o borderline apresenta, como o que um histriônico apresenta também. Porque, por exemplo, um padrão geral, todos esses 4 transtornos, eles buscam controle, buscam serem vistos, chamar a atenção e sentir prazer no que fazem. Ou seja, eles têm uma baixa tolerância à frustração. Então, esses 4 pontos que eu apontei aqui estão presentes nesses 4 tipos de transtorno, entende, Mazé? Então é por isso que às vezes você pode ficar um pouco na dúvida, né? Mas é porque eles ficam transitando entre si porque fazem parte do mesmo grupo. Não entendi. Na hora do diagnóstico, né, tem que ter muita atenção para não... Sim. Por isso que o diagnóstico, ele não deve ser apressado, né? O diagnóstico, ele demora. Porque quando você vai laudar, as primeiras pistas para se chegar a um diagnóstico é você ir pela via psicanalítica. Por quê? Porque se você vai pela via psicanalítica, você já entra pela parte
das 3 estruturas. Se você tem em mente as características das categorias, das 3 estruturas e as subestruturas que estão dentro de cada categoria, então isso já vai facilitar a sua compreensão. Por quê? Porque se eu já sei que existe a estrutura neurótica, psicótica e perversa, então eu já vou saber mais ou menos, ou pelo menos ter pistas, noções de como essas pessoas se comportam, como é o funcionamento psíquico desse sujeito. A partir daí, eu vou para o Manual de Psiquiatria, o DSM, que vai separar esses 10 transtornos de personalidade em 3 grupos. E aí a gente vai vendo em qual desses grupos essa pessoa está esse transtorno está separado dentro da estrutura psicanalítica, que é o que eu expliquei para vocês ainda agora. Cada grupo corresponde a uma estrutura. Mas, como você falou, realmente, aí você tem que ir com prudência, com cautela, para ir fazendo um processo de sondagem sem se apressar no julgamento. Porque o julgamento pode afetar o raciocínio e você descambar para um diagnóstico impreciso. Né? Então, muitos psicanalistas são contra o diagnóstico, né? Não gostam de trabalhar com diagnóstico e alguns psiquiatras também, modernos, porque eles acham que o diagnóstico é uma forma de rotular o sujeito. Mas não é bem assim. O diagnóstico, se a gente for olhar para como Freud olhava para isso, o diagnóstico ele serve para o profissional, o analista, ele observar a partir de um diagnóstico, ou seja, compreender que tipo de sofrimento esse sujeito está cometido. Ou seja, o diagnóstico é um espelho, pelo menos não um espelho muito limpo, ainda que embaçado, né? Mas ele pode servir para sinalizar como é que esse sujeito sofre. Ou seja, como um sujeito que está na estrutura psicótica sofre, como que um sujeito que está com um transtorno de personalidade borderline sofre, como é que ele interpreta o mundo, né? E a partir de como ele vê o mundo, ele se comporta dessa maneira. E esse comportamento que ele apresenta faz com que ele sinta tais coisas, tais sentimentos, tais emoções, façam com que ele sofra ou entre em estado de euforia. Ou seja, isso ajuda o profissional a entender as várias formas de sofrimentos e de como essa pessoa se relaciona com o próprio sofrimento e a própria forma de se organizar. E uma vez que o profissional entende essas formas de sofrer, ou essas formas de ser, ele também pode auxiliar o analisando, ou o sujeito que sofre, a se entender como funciona a própria estrutura psíquica do sujeito. Né? Agora, eu acho que esse olhar de dizer que o diagnóstico serve para rotular, eu acho que é um olhar, vamos dizer assim, em desuso, ou um olhar atrasado. Né? É um olhar que eu acho que a gente deve ter cautela em pensar no diagnóstico como um rótulo, porque o diagnóstico ele não define quem somos, mas ele nos dá pista de como somos, de como funcionamos, como se comportamos e como interpretamos a vida, né? De maneira mais racional, de maneira mais emocional, de maneira mais eufórica, de maneira mais triste, mais positiva, mais pessimista. E entender o funcionamento psíquico é muito importante para a gente poder se reorganizar.
Estou compreendendo, gente? Então, Essa... eu acho que ajuda o profissional também a perceber os avanços, né? A mudança, as melhoras do paciente. Não, sim, porque... Mesmo que o profissional não vá botar no papel o que aquele paciente tem, qual é o diagnóstico, mas se ele já sabe o que é, facilita o trabalho do profissional. Sim, é por isso que... Pelo menos o profissional tem que saber, né? Sim, é por isso que eu estou falando que não é uma questão de rótulo, mas é uma questão de entendimento. Porque a partir dessa compreensão que eu falei, de como esse sujeito se organiza, de como ele funciona, é que o profissional terá algumas sementes, né, para poder se orientar, interpretar, como diz Lacan, e devolver essa verdade mastigada para esse sujeito, né? Mas se o profissional não conseguir... Obrigado. Se o profissional não conseguir interpretar, não conseguir se aproximar do funcionamento psíquico desse sujeito, dificilmente ele vai poder dar um retorno sensato e que de alguma forma vá de encontro aos anseios conscientes ou inconscientes desse sujeito, né? É isso mesmo. Você está com a mente apurada, né, Marcelo?